Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é dia da gente continuar a ler o nosso livro Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio. Então, gente, antes da gente iniciar, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Sai um vídeo por dia, todo dia, e você não pode perder nenhum. Bom, então vamos lá, né? No último episódio a gente leu... No último episódio, a gente leu A Ascensão do Ódio Brasileiro, Luz, Câmera e Ação e Cego por Ódio. Então hoje a gente vai ler as eleições de 2014, a Operação Lava Jato e as eleições de 2014, o golpe e o conservadorismo. A luta contra o conservadorismo. Então bora começar. Vamos começar então. Operação Lava Jato. O que foi a Operação Lava Jato? Eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos entender aqui o contexto para me explicar. Em 2014, teríamos novas eleições para presidente. Naquela época, eu ficava cada vez mais nos bastidores do entretenimento digital, sem me preocupar com gravar para o YouTube, incluindo que para mim seria melhor estar atrás das câmeras gerindo minhas empresas. Bom, aqui o Felipe Neto fala que em 2014, na época de eleição para presidência, o Felipe Neto ele se afastou da frente das câmeras e começou a ficar mais nos bastidores das empresas que ele já tinha e ficou muito mais por trás das câmeras, né? Gerenciando ali, como eu já falei, as empresas. Em março, tem que falar para vocês antes de vocês. Vamos lá. Vou falar para vocês agora o que foi a Operação Lava Jato para vocês entenderem. Bom, então vamos lá. O que foi a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato, ela foi uma busca, uma investigação policial e judicial no Brasil que ocorreu no ano de 2014, que fala aqui no nosso livro, que envolvia um monte de planos de corrupção e lavagem de dinheiro, por isso chama Lava Jato. Lavagem extrema de dinheiro, muito dinheiro saindo, corrupção, certo? Principalmente saindo da Petrobras, né? Envolvendo a Petrobras em específico. É isso. Conseguiram entender? É só um resumo, só para vocês não ficarem perdidos na leitura. Então agora a gente continua. Em março, uma grande cobertura da mídia jogou holofotes. Holofotes, para vocês que não sabem, é aquela luminária gigantesca que o povo tem, tipo, em estádio de futebol. O do Batman, aquele sinal que aparece lá do céu do Batman é um holofote. Jogou holofotes sobre a Operação Lava Jato, que eu já acabei de falar, que acabaram de ser deflagrada. Um dos primeiros acontecimentos que desencadeariam essa grande investigação remota a 2009, quando a Polícia Federal começou a apurar um esquema de lavagem de dinheiro do que fazia parte federal do deputado federal José Janene. O doleiro Alberto Youssef e, então, diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Então aqui tá falando que em março foi quando a Operação Lava Jato teve uma... Quando ela foi descoberta, essa Operação Lava Jato, deflagrada, que fala, ela teve um alvo muito fixo nela. Jogaram, tipo, todos os holofotes, ter a atenção totalmente ligada à Operação Lava Jato. Então, como aqui fala, né, que depois de ser deflagrada, né, lá em 2014, a Polícia Federal começou a apurar um esquema de lavagem de dinheiro que fazia parte do deputado federal José Janene, doleiro Alberto Youssef e o diretor do abastecimento da Petrobras, que é o Paulo Costa. Então aqui está falando que depois que, né, as atenções da Operação Lava Jato foram ligadas totalmente a ela,
disse a Polícia Federal descobriu essa lavagem de dinheiro nesses 3 homens. Continuando. Era a nascente de uma cascata de descobertas no cerne do núcleo político brasileiro, culminando na operação que mudaria tudo e ganharia ao mundo. O gigantesco esquema de corrupção envolvia a fraude de licitações por meio de cartel para a execução de grandes obras públicas. As empreiteiras apresentavam seus planos e orçamentos numa concorrência que, como é do jogo, deveria ser imparcial, mas na prática não era o que acontecia. As empreiteiras pagavam poupudas propinas para os responsáveis pelas decisões, superfaturavam as obras e usavam empresas de vários segmentos diferentes para desviar o dinheiro e entregar aos corruptos. O que está falando aqui? Aqui está falando que depois que descobri essas coisas da Operação Lava Jato, ela foi uma cascata de descobertas. O que é uma cascata de descobertas? Foi tudo. De uma coisa ligou a outra, daí ligou a outra, e pum, descoberta total. Aí, aqui está falando também que esse esquema de corrupção do Lava Jato, ela envolvia fraude de licitações por meio de cartel para a execução de grandes obras públicas. Então eles fraudolavam, eles fraudam lá, nem sei, mas eles faziam fraude nas obras, coisa envolvendo obra pública, essas coisas, e as pessoas que ajudavam nas empreiteiras em planos mega milionários eram recompensados e ganhavam dinheiro, enquanto as pessoas perdiam só. Lembrando, não entendo muito bem de política, mas eu estou tentando falar o que está escrito aqui. Estavam envolvidos inúmeros políticos, a maioria do PP, do PT e do PMDB. Estavam no esquema diversas empreiteiras. Estavam mancomunadas empresas de todos os segmentos. Estavam participando vários empresários poderosos. Porém, todas as reportagens que cobriam diariamente os primórdios da Operação Lava Jato destacavam um integrante, o Partido dos Trabalhadores. Ao longo desse período, as péssimas decisões econômicas do governo Dilma cobraram seu preço. E no segundo trimestre de 2014, o Brasil enfrentou oficialmente uma recessão. Era o início de uma profunda crise econômica no momento em que as eleições presidenciais se aproximavam. O que fala nesse parágrafo? Que a maioria dos casos que estavam envolvendo a Operação Lava Jato era do PT, do PP e do PMDB. Que tá escrito até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E outra coisa, as reportagens que estavam acompanhando desde o início do Lava Jato, da Operação Lava Jato, destacava os integrantes do Partido dos Trabalhadores. E depois o Brasil entrou numa crise econômica, depois com a Dilma no poder. Não estou falando que foi culpa dela, gente. Eu já falei, eu não falo de política aqui. Eu estou falando o que está escrito aqui. Aqui, segundo o Felipe Neto, está falando que foi a culpa da Dilma. Não é que foi a culpa da Dilma, né? Aqui falou que com o governo Dilma cobraram seu preço. E no segundo trimestre de 2014, daí teve uma crise econômica mundial. O Brasil teve uma crise econômica, né? Então, não estou falando que foi culpa da Dilma, eu estou falando que está no livro. De lado de Dilma Rousseff, confiante em sua reeleição, mesmo com a Lava Jato mordendo sua imagem e a do seu partido, mesmo depois que milhões de pessoas indignadas haviam tomado as ruas do país contra seu governo. Do outro lado, com o apoio de banqueiros e grandes empresários, o representante do PSDB, Aécio Neves, um político mineiro tradicional e muito poderoso. Aqui só está falando as informações que a Dilma ela estava confiante que ela seria reeleita, mesmo depois da Operação Lava Jato e tudo que tinha acontecido naquele ano já. Mesmo com a imagem dela sendo quase
destruída por causa da Operação Lava Jato, ela teve confiança que seria reeleita. Então vamos lá. Às vésperas do segundo turno, ninguém sabia quem seria o próximo presidente do Brasil. Alguns institutos de pesquisa davam vitória para Dilma, a outros para Aécio. Era a disputa mais acirrada da história até então. Mesmo com toda a máquina de destruição de reputações apontada para ela, Dilma venceu Aécio por 51,64% contra 48,36% dos votos. Eu gritei de ódio. Então, no caso, nessa época, o Felipe Neto, após descobrir que Dilma ganhou, foi reeleita, ele gritou de ódio, então ele estava nervoso. Lembrando, o Felipe Neto, ele até, não sei, deixa eu ver, até, vamos falar, 2016, 2017, ele era contra o PT. Contra o PT não, né? Contra a esquerda. Ele era de direita. Mas, estudando bem, ele se mudou, vamos falar de se mudou, entre aspas, de lado, e foi para a esquerda. Então, nesse caso ainda, ele não chegou na parte de defender o PT, defender a esquerda, ele está na parte de defender a direita. E nesse caso, ele ficou muito pé da vida depois de descobrir que a Dilma ganhou as eleições de 2014. O golpe. Acabou o capítulo, né, a Lava Jato e as eleições de 2014, e agora é o golpe. Olha, o golpe vai falar sobre o impeachment que houve. O impeachment, para quem não sabe, impeachment é uma votação que acontece, eu acho que é no... Eu não sei, eu acho que é com a gente mesmo, com a população, que eles votam se o partido, por exemplo, aquele partido está destruindo o Brasil. Tô usando um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Aquele partido lá, o presidente ou alguma pessoa lá, tá destruindo o país. A gente quer tirar ele do poder, então a gente vai propor um impeachment. E esse impeachment precisa, vamos supor, umas 1000 votações da população para que ele seja tirado do cargo de presidente. Então, isso é o impeachment. Então vamos ver o capítulo O Golpe. Gente, tá acabando esse capítulo, eu tô ficando feliz. Não, pera, não tá acabando não, deixa eu ver. Não tá acabando não. Ó, falta isso daqui pra gente acabar, ó. A parte 1, ó, do livro. Tem 4. Vamos lá, o golpe. Com a vitória do PT, decidi esquecer aquele assunto e tocar a vida. Concentrando nos estudos e na carreira de empresário. Sem um diploma de ensino superior, me inscrevi e fui aprovado em um curso na Harvard Business School. Arrumei as malas e parti para Boston. Olha, gente, eu não sabia disso. Ele foi aprovado num curso lá em Harvard. Harvard. Em Harvard. Olha que maravilha. Não sabia. Mais importante do que as estratégias para ser CEO de sucesso, essa formação me fez perceber a verdade. Eu odiava tudo aquilo. Quem eu queria enganar? Desde que abandonara o YouTube, estava deprimido, sem entusiasmo algum, passando dias e mais dias em reuniões. Estava na hora de aceitar minha posição no mundo. Eu não nasci para liderar equipes, não nasci para gerir empresas. Eu nasci para entreter e me comunicar. Bom, o Felipe falou que depois que ele viajou para Boston, lá fez o curso, ele chegou à conclusão que não adianta nada ele fazer, tipo, o curso que for para tentar ser o melhor empresário de todos, sendo que não é isso que realmente ele tem vocação, vamos falar assim, entre aspas. E sim, ele quer entreter as pessoas, né? O que ele faz hoje em dia é animar as pessoas, levar diversão. Vamos lá. Em outubro de 2015, finalizei a venda da companhia para a gigante multinacional francesa Webedia, que levou a Paramaker e Parafernália, enquanto eu fiquei com o meu canal. Então, o que ele está falando aqui nesse trechinho? Que em outubro, né, lá de 2015, ele finalizou a venda da companhia dele,
para uma gigante multinacional chamada Webedia. Pichu! Webedia. Que daí levou os dois canais, vamos falar que o Felipe Neto tinha a mais do dele, que é o Paramaker e o Parafernália. E depois disso ele ficou só com o canal dele, né? O Felipe Neto. Minha carreira, fiquei com o meu canal, minha carreira e minha liberdade. Eu já tinha retornado ao YouTube alguns meses antes de concluir a venda, tentando recuperar a relevância que havia perdido como comunicador ao longo de 3 anos anteriores. Àquela altura, com 4 milhões de assinantes e sem um vídeo de sucesso, havia tempos eu não figurava nem entre os 10 primeiros canais do YouTube no Brasil. É que ele ficou muito afastado aqui, né, gente? Nesse caso aqui, por causa de... Até política mesmo, ele se afastou, mas daí agora ele voltou, daí ficou baixo, mas não demorou muito. Vamos lá. Então, buscando um tema que pudesse atrair acessos, decidi voltar com o Não Faz Sentido. O personagem agressivo que havia me projetado em 2010. Era a hora de resgatar os óculos escuros, o ódio, a fúria, os palavrões. E qual foi o tema do vídeo que escolhi para esse retorno? Ora, o motor do meu ódio, a Dilma e o PT. Durante quase 13 minutos, proferi todo tipo de ofensa e vulgaridade para atacar a presidenta do país, o Partido dos Trabalhadores e Lula. Cheguei a dizer, as minhas esperanças nesse momento estão dispostas nas investigações da corrupção, nas investigações da Lava Jato. A minha esperança é ver Lula e Dilma e toda a corja de safado atrás das grades. E isso daí foi o que ele falou no vídeo, entre aspas, tá? Até entre aspas aqui no livro. Então foi o que ele realmente falou no vídeo. Depois de publicar aquele vídeo, senti um medo enorme de ser silenciado pelo governo ou sofrer algum tipo de represália. Mas mesmo com o vídeo atingindo milhões de visualizações e fazendo o meu canal voltar a ter alguma relevância, não sofri nenhuma sanção. A situação de Dilma era crítica. O Brasil estava em plena crise e os índices de desemprego tinham disparado. A média descascava o PT a cada novo passo da Lava Jato. A imagem do partido jazia na sarjeta da opinião pública. Para garantir que o país não tivesse como se recuperar, a Câmara dos Deputados passou a atuar contra a presidenta, que não tinha o mínimo traquejo para negociar com aquela turma e assegurar a governabilidade. Durante 2015 e 2016, a Câmara, sob a presidência de Estado de Eduardo Cunha, fez tudo para implodir a gestão de Dilma Rousseff. Sempre que uma reforma era proposta pelo governo federal para tentar melhorar o quadro da economia, Cunha a engavetava. Ao mesmo tempo, ele permitia que avançassem as chamadas pautas-bomba, que pioravam ainda mais o cenário econômico, impedindo que o governo batesse as metas fiscais, como reajustes salariais, e bloqueando novas formas de arrecadação. Nada andava. O poder do presidente da Câmara dos Deputados era e ainda é impressionante. Bom, nesse parágrafo fala que como a situação da Dilma naquela época, segundo o livro, era muito crítica. Peraí, minha garganta tá seca. Era críticas por causa da questão da Lava Jato que estava acontecendo, o que aconteceu. Tudo. A Câmara de Deputados começou a agir contra a Dilma. Então, se a Dilma faz isso, eles fazem isso. Só que o presidente da Câmara dos Deputados, ele fazia, tipo, qualquer ideia, qualquer sugestão que via pra ele, ele engavetava lá, deixava lá pra lá, vai, não quero não, dane-se. E aí, a economia do Brasil, que já estava ferrada, e isso passou a ferrar ela mais ainda. Continuando. No dia 2 de dezembro de 2015, Cunha abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Olha lá, é o que eu falei do impeachment. Então, nesse caso aqui, falou que no dia 2 de dezembro de 2015,
O presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, ele abriu um processo de impeachment, pedindo vamos falar assim, pedindo a retirada da Dilma como presidenta do país. Né? E isso não é só ele que decide, ele pode abrir o processo, mas se não tiver as assinaturas possíveis, né, como se fosse um abaixo-assinado. É um abaixo-assinado, só que de grandeza muito elevada do que um simples abaixo-assinado. Então vamos continuando. No dia 2 de dezembro de 2015, Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma, alegando que ela havia cometido crime de responsabilidade por fazer o uso de pedaladas fiscais para maquiar as contas públicas. Embora adotado em larga escala por Dilma, esse recurso atrasar o pagamento de rapazes... Não, pera. Vamos iniciar de novo? Continuando. Embora adotado em larga escala por Dilma, esse recurso atrasava o pagamento de repasses para bancos estatais e usar o dinheiro em caixa para cumprir metas fiscais. Havia sido habitual entre presidentes anteriores, mas ela não teve chance. Eu comemorava cada passo e me regozijava com a constatação de ter estado sempre do lado certo. Ainda me apegava ao argumento do progressismo e xingava Dilma e Lula de todos os nomes possíveis. Chamava abertamente qualquer defensor remanescente de PT de burro, imbecil ou corrupto. A esquerda foi destroçada. Defender a Dilma ou o PT virou sinônimo de burrice. Ao longo de 2016, a crise econômica se agregava, catapultada pelas ações do Congresso Nacional. Aumentava o caso de bomba, essas coisas. O cerco se fechou ao redor de Lula. Aproveitando-se da queda vertiginosa do apoio popular ao governo, a Operação Lava Jato mirou no ex-presidente. O nome de Sérgio Moro, o juiz em Curitiba responsável pelo julgamento dos processos da Lava Jato, era enaltecido em todo o país como um herói. Ele era o cara, o homem, o Batman. Bom, aqui tava falando que depois que, né, o Eduardo Cunha, né, o presidente da Câmara dos Deputados, pediu impeachment, né, da Dilma, ele ficou muito feliz porque, né, ele era contra a esquerda, o PT. Agora eu posso falar do PT porque aqui tá falando do PT. Então ele xingava o povo de burro, imbecil, corrupto, só porque a pessoa era tipo, eu sou a favor da Dilma, burrice. Continuando. Já eu soltava fogos. Lula foi acusado de ter se beneficiado de acordos corruptos com empreiteiras e teria recebido um apartamento triplex na cidade litorânea do Guarujá, em São Paulo, e uma reforma em um sítio na cidade de Atibaia, no interior do estado. Mesmo virando a vida do ex-presidente de cabeça para baixo, investigando cada integrante da sua família, chegando lá ao cúmulo do poder, ao cúmulo de apreender o tablet do netinho de 5 anos de Lula. As únicas acusações que conseguiram levantar diziam respeito a 2 imóveis, que somados mal chegavam a $1 milhão. Aqui nesse parágrafo fala de outro acontecimento que marcou nessa época aí da Operação Lava Jato, que é o sítio de Atibaia, que é o que está falando aqui, né? Olha lá, Lula foi acusado de ter se beneficiado de acordos corruptos com empreiteiras e teria recebido um apartamento triplex na cidade do Guarujá e uma reforma em um sítio na cidade de Atibaia. Ele recebeu do dinheiro, vamos falar do povo, para reformar o sítio em Atibaia dele. Olha lá, mesmo virando a vida do ex-presidente de cabeça para baixo, investigando cada integrante da sua família, chegando ao cúmulo de apreender o tablet do netinho de 5 anos do Lula. Depois, investigaram ele tanto que até tiraram
prenderam, né, apreenderam o tablet do neto do Lula, pensando, vai saber, vai ter alguma coisa lá dentro que é importante, né? Assim, tá certo. Se eles estão fazendo uma investigação, tá certo, mas, pô, eu acho que a pessoa não seria tão burra, ou vamos falar assim, burra não, né? Pera aí, só um minuto. A pessoa não seria tão... Eu vou falar, seria tão burra ou tão ingênua para colocar informações de política, coisas que podem comprometer essa liberdade dela dentro de um tablet de uma criança. Então eu acho que não, eles não, talvez eles não estariam certos de ter tirado o tablet do neto dele, mas talvez por um lado eles estão certos, porque investigação é investigação, né? Se eles precisam, eles precisam. Olha lá, já eu soltava fogos. Agora, enfim, o país tinha acordado e as instituições estavam trabalhando para prender toda aquela corja. No dia 27 de junho de 2016, a perícia oficial do processo concluiu que Dilma não tivera participação alguma nas pedaladas fiscais. Mesmo assim, no dia 31 de agosto, a presidenta sofreu oficialmente o impeachment sob a alegação de crimes de responsabilidade fiscal. E Michel Temer assumiu a presidência após o golpe de Estado realizado à perfeição. Depois, se a Dilma, ela foi, vamos falar, inocentada de ter participado dessas pedaladas fiscais, né, que era o esquema que fazia que os ex-presidentes faziam no banco. E depois, mas mesmo assim, ela sofreu o impeachment e saiu, e o Michel Temer assumiu até 2018, né, que no caso, quando foi o Bolsonaro foi eleito, né. Continuando. Em 2013, Dilma era aprovada por 79% da população brasileira. Perto do início do processo de impeachment, a aprovação era de 9%. O objetivo daquele grupo político havia sido atingido. O PT tinha sido derrubado. Naquele dia, gravei uma sequência de vídeos para minhas redes sociais, comemorando aos gritos e a justiça sendo feita. De novo, não recebi nenhuma intimação, nenhuma postagem, nenhuma ameaça, nenhum processo. Anos depois, isso seria determinante para o meu despertar. Gente, ó, vamos continuar então. Enfrentando o conservadorismo. Conservadorismo, na minha opinião, eu acho que é o conservar a sua imagem, vamos falar assim. Então, vamos lá. Ainda que continuasse odiando o PT, eu não abria mão das pautas progressistas e queria levá-las para os meus seguidores, corrigindo meu erro do passado e me valendo da minha infância para combater a homofobia. Naquele mesmo ano, meses antes do impeachment de Dilma, desafiei para um debate Marco Feliciano, um relevante político da bancada evangélica e defensor da cura gay, entre aspas. No caso, esse cara aqui, o Marco Feliciano, ele acreditava na verdade, acreditava na parte evangélica da cura gay. Que se a pessoa colocar na cabeça, eu era gay, mas eu coloquei na cabeça, vou me converter, agora não sou. Não existe isso, gente. Juro. Se você que pensa que existe, não. Para. A pessoa deixa. Não existe uma cura gay. E isso entra como homofobia, você querer curar o que a pessoa é. Cada pessoa é o que ela é, você entendeu? Se a pessoa for gay, se a pessoa for hétero, se a pessoa for bi, se a pessoa for pan, não importa. Se ela for parte inteira do LGBTQIAPN+. Entendeu? Deixa ela. Não existe a cura gay. A repercussão daquele episódio foi gigante, com ampla cobertura da imprensa. Coube a mim o papel de inimigo da Frente Evangélica Parlamentar. Um comentário de um internauta no vídeo resume bem a reação de certa parcela da população. Você é um demônio usado por Satanás. Você vai prestar contas a Deus por tudo que você está fazendo. Deus é justo. Você está falando mal de um servo de Deus. Você nem o conhece, nunca conversou com ele pessoalmente.
O que você vai debater com ele, seu imundo inimigo da cruz e de Cristo? Você não tem argumento, só serve para falar palavrão. Nem te conhecia. Minha filha que me mostrou seus vídeos de lixo. O debate foi ponderado. Nenhum dos dois levantou a voz ou perdeu a compostura. O vídeo tem mais de 46 minutos. Foi visualizado mais de 10 milhões de vezes no YouTube. Em determinado momento, disse a ele que a condenação da homossexualidade ocorre apenas no Antigo Testamento. O deputado discordou, evocando uma passagem controversa de Paulo em Coríntios 6, 9 ao 11, tentando mostrar como a visão de Paulo era um recorte da sua época. Perguntei se ele achava certo existissem professoras mulheres, e ele respondeu que sim. Em Timóteo, argumentei, Paulo também deixa claro que é vedado a mulher ensinar na igreja. Ele respondeu, sua mulher é pastora. Eu disse, debate pronto. E aí Feliciano rebateu com a frase mais clichê do mundo utilizada por quem se vale da Bíblia para condenar. Naquele tempo, Felipe, houve um tempo para isso. Ora, eu vou explicar antes da gente continuar. Então, gente, inclusive, assistam, ó, para você que é maior de 14 anos para cima, assistam o especial A Minha Vida Não Faz Sentido do Felipe Neto na Netflix. Tem um especial do Felipe Neto na Netflix, ele conta a história dele e inclusive ele fala sobre isso da homossexualidade, da homofobia, principalmente. Aí ele fala desse debate que ele teve com o Feliciano, e aí ele também utiliza isso, que é Paulo, Timóteo, essas coisas, ele fala no... Eu só não reajo porque, gente, é muito palavrão. Ele fala palavrão pra caramba. Então é por isso que só você, que tem mais de 14 anos de idade, pode assistir. Se você não tem, não assista. Ok? Continuando. Ora, aí estava escrita a frase clichê. Naquele tempo, Felipe, houve um tempo para isso. Ora, então por que não podíamos usar o naquele tempo para as pessoas LGBTQIAPN+, se o argumento era válido para as mulheres? Por que não? É um ato de imoralidade sexual. Envolve tradições, envolve vida, envolve extinção de um gênero em si, envolve a deturpação da imagem de Deus e do ser humano. O Feliciano aqui ele fala que ser gay é errado, segundo a Bíblia. E o Felipe Neto já falou também e está comprovado. Não tem nada na Bíblia, nada, um verso sequer. Tem apenas um, mas e que é tipo ligado a nenhuma coisa indireta. Não existe um versículo na Bíblia, alguma coisa, alguma palavra, passagem, que diretamente é ligado a falar que ser gay é errado. Não existe nenhuma. Você pode até falar, não existe. Não existe. Diretamente não existe. Indiretamente existe, mas também não é ligado à homofobia. Gente, pelo amor de Deus. Antigo Testamento, ó. A resposta dele traduzia com exaltidão o pensamento ultraconservador de quem fazia o uso seletivo da Bíblia. Ou seja, o livro sagrado era só lido ao pé da letra quando convinha. As passagens de Paulo a respeito das mulheres deveriam ser consideradas no contexto, mas não as falas sobre homossexuais. Marco Feliciano me via como esquerdista. Para ele, eu já estava compactado pelo tal comunismo. Mas embora, ao final do debate, eu tenha dito a ele, com todas as letras, que eu era completamente contra o PT. Aquilo o agradou, e eu fiquei bastante desconfortável ao notar isso. Então aqui o Felipe Neto tá falando que depois que o debate, né? Depois que terminou o debate com o Feliciano, ele falou, o Feliciano achou que o Felipe Neto ele era de esquerda, achou que o Felipe Neto era a favor do PT, mas após o final disso, o Felipe Neto explica a ele que ele não é, ele é contra o PT. Então vai ser o seguinte, agora é de noite, né? Quase 11 horas da noite, então eu vou parar esse vídeo por aqui. Amanhã eu vou continuar, mas você é como se eu estralasse o dedo aqui e tivesse de manhã. Então, ó, você é assim, ó. Até daqui a pouco. Galera, voltei!
Gente, tô com qualidade diferente no vídeo, desse vídeo que vocês... Dessa parte que vocês acabaram de ver, dessa parte? Gente, fala que sim, por favor. Troquei de celular no tempo que eu fiquei sem mexer no YouTube. Trocou de celular? Como assim trocou, Isaac? Eu troquei. Né? Eu mudei de celular, meu celular tava velho. Então, tchau, 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 bye, bye, celular. Daí, seja bem-vindo ao novo celular G56. É o primeiro vídeo que eu gravo com ele. Não é nem um vídeo completo, é a continuação. Bom, vamos continuar de onde a gente parou. Então, como vocês viram aí nos últimos acontecimentos, Felipe Neto, ele enfrentou o Feliciano, Marcos Feliciano, alguma coisa Feliciano. O Feliciano, que ele é um cara que fala muito sobre fé, e ele enfrentou o Felipe Neto num debate, e eu parei nessa parte aí, né, que o Feliciano achava que o Felipe Neto ele era do PT, mas que ele era a favor do PT, mas ele era totalmente contra naquela época, né, hoje em dia ele é a favor do PT. Bom, mesmo sabendo que é o mesmo vídeo, que eu já falei num outro vídeo, eu vou falar no início desse vídeo, eu vou falar de novo, gente. Eu não vou falar de política aqui. Ah, mas nossa, Isaac, meu livro inteiro é de política. A política do livro é uma coisa. O Felipe Neto utiliza a esquerda e a direita, o PT e o PL, como apoio do livro dele, como as mensagens, como as ideias que ele tem para ele. Todo mundo um dia vai ter uma opinião política. Eu tenho a minha opinião política. Mas eu não vou divulgar aqui, porque eu não quero me envolver com nada. Ok? Isso dá até morte, gente. Mas todas as informações que eu falar aqui vão ser baseadas no livro do Felipe Neto. Então deixa eu pegar o livro aqui. Como enfrentar o ódio. Ah, outra coisa, você deve estar se perguntando por que o meio do vídeo é diferente do início, diferente do fim. Eu pensei que eu tinha gravado o início do vídeo, mas não, eu não gravei. Mas eu vou regravar. Por isso eu tô regravando já com essa roupa. Então vamos continuar. Paramos aqui então, que o Felipe Neto, depois do debate contra o Feliciano, ele falou depois do Feliciano que ele era a favor do PT, ele é a favor da direita, não da esquerda, do PT. Remédio, viu, gente? Propaganda sem ser de graça dessa vez, ó. Eu tô mostrando um pedacinho. Então, vamos lá. E ele falou que ele ficou muito desconfortável com a reação do Feliciano, que o Feliciano gostou do Felipe Neto ser contra o PT. Vou pegar um copo de água aqui, galera, porque minha garganta vai doer. Gente, eu juro que esse vídeo só vai ter, não vai ter menos que 1 hora, vai ter 50 e poucos minutos. É porque o livro tem muita informação e muita coisa a falar aqui e agregar. Então vamos continuar. Na parte 1 a gente leu a Operação Lava Jato e as eleições de 2014, o golpe, e agora nós estamos enfrentando o conservadorismo. Então vamos lá. No ano seguinte, em 2017, foi a vez de enfrentar Silas Malafaia. Silas Malafaia é um cara bem conhecido. Feliciano talvez eu não conhecia, mas Silas Malafaia eu conheço. Se Feliciano era um poderoso político da bancada evangélica, Malafaia era o segundo maior influenciador de fé no Brasil. Então, todos os debates que ele fazia, o Felipe Neto, era com pessoas que falavam de fé, religião, essas coisas. Perdendo apenas para o bispo Edir Macedo. Não conheço esse bispo, Edir Macedo, mas ele era o segundo maior influencer de fé. O primeiro é esse papa. Não, é esse bispo, Edir Macedo. O dono da Igreja Universal do Reino de Deus e da Rádio e Televisão Record S.A. Opa! Embora jamais tenha se candidatado a algum cargo político, Malafaia conseguia exercer grande influência na política, apoiando candidaturas de seu interesse e proferindo discursos de ódio para condenar iniciativas.
como o projeto de lei que criminalizava a homofobia, PL 102/de 2006. Na mídia, o pastor cuspia impropérios homofóbicos e preconceituosos como amo homossexuais, assim como amo bandidos. Em 2014, declarou: perto de 50% dos homossexuais foram violados quando crianças ou adolescentes. É provado. Mas também o que são por opção. Bom, então aqui nessa que a gente leu até agora, o Felipe Neto, gente, eu vou pra mesa aqui porque eu quero ficar em pé não. Bom, o que o Felipe Neto tá falando aqui então? Meu celular é antigo, gente. Felipe Neto tá falando que ele, depois dele ter enfrentado Feliciano, ele enfrentou Silas Malafaia, no sentido de fazer um debate. Que era o... Fechei o livro. Que ele era o segundo maior influencer de fé da época. Aí também ele falou... Aqui. Ele falou também que o primeiro cara, tirando o Silas Malafaia, o primeiro era o bispo Edir Macedo, que ele era o dono da Igreja Universal do Reino de Deus e da Rádio e Televisão Record S.A. Olha que maravilha. Aí ele fala aqui também que Silas, embora ele nunca tenha se candidatado para nenhum cargo político, de senador, vereador de São Paulo, essas coisas aí, ele fazia grande influência na política e ele ajudou até uma lei. Ele apoiou em candidaturas de seu interesse, que fala aqui, ó, e proferindo discursos de ódio para condenar iniciativas como o projeto de lei que criminalizava a homofobia, que é a lei PL 122 de 2006. Aqui também falava que o pastor, eu acho que é o Silas Malafaia que ele tá falando, na mídia, ele cuspia impropérios homofóbicos e preconceituosos, como amo homossexuais, assim como amo bandidos. Então ele fez uma metáfora aqui, tipo assim, quem gosta de bandido? Tem alguém que gosta de bandido? Não, então como ele ama bandido, assim como ele ama bandido, se ele não gosta de bandido, também ele não gosta de homossexuais. Então aqui também estava falando por isso. E também está falando que em 2014 ele declarou que 50% dos homossexuais foram violados quando crianças ou adolescentes. No caso, o que ele está falando aqui é que, na opinião dele, as pessoas são homossexuais não porque elas nasceram homossexuais, mas sim por opção. Eu fui abusado quando eu era criança, quando eu era adolescente e virei homossexual por causa disso. Não. Não é assim que acontece. Sinto muito. Continuando. Tal comprovação não existe que 50% dos homossexuais foram violados quando criança ou adolescente. O que se sabe é que as pessoas LGBTQIAPN+, sofrem mais abusos na infância e na adolescência exatamente por serem LGBTQIAPN+. Eles não viram gays porque são abusados. Eles são mais abusados por serem gays. É o que eu acabei de falar, gente. A pessoa... Geralmente, as pessoas... o grupo LGBTQIAPN+, geralmente eles são abusados na infância ou na adolescência pelos fatos de eles serem desse grupo. E é como ele tá falando aqui, ó. O grupo LGBTQIAPN+, eles não nascem gays.
porque eles são abusados. Eles não viram gays porque são abusados. Eles são mais abusados por serem gays. Então aqui tá falando que é muito mais fácil um gay ser abusado por ele ser gay do que um gay ser abusado pra ele virar gay. Entendeu? Ah. O pastor também ficou conhecido por promover boicotes contra marcas que apoiassem pessoas LGBTQIAPN+. Em 2015, quando as empresas de cosméticos O Boticário lançou um comercial com vários casais trocando presentes no Dia dos Namorados, incluindo casais homoafetivos. Malafaia convocou toda a comunidade evangélica para boicotar a máquina, para boicotar a marca. Boicotar é criticar, xingar, fazer xingamentos, essas coisas. Entre aspas, eu quero conclamar, porque nós somos a maioria. As pessoas de bem que não concordam com essa promoção de homossexualismo, através de propaganda, de televisão e de revista, para boicotarem os produtos dessa empresa. Como agora o Boticário e finalizou. Vai vender perfume para gay? Bom, aqui tá falando que a marca Boticário virou boicote, né? Recebeu um boicote por causa do Silas Malafaia, que só porque tinham casais homoafetivos, então casais, eu vou usar esse termo, casais gays, trocando presentes no Natal. Mas Silas, no Boticário Silas, ele se incomodou com isso. E ele falou essa frase, tá escrita aqui, eu quero conclamar porque nós somos a maioria. As pessoas de bem que não concordam com essa promoção de homossexualismo, através de propaganda, de televisão e de revista, para boicotarem os produtos dessas empresas. Como agora o Boticário, e finalizou, vai vender perfume para gay? Então aqui tá falando que o Boticário meio que teria que inventar um perfume para gay, porque talvez não seria o perfume de homem, o perfume para mulher, o gay não pode usar. Então, continuando. Em 2017, mesmo ano desse debate dele enfrentar Silas Malafaia, foi a vez da Disney. Em Star versus As Forças do Mal, vários casais dão um selinho, entre os quais um casal gay. Era o primeiro beijo gay em uma animação na história da Disney. Revoltado, Silas Malafaia fez inúmeros posts e gravou um vídeo convocando a sociedade evangélica a não comprar absolutamente nada do estúdio. Bom, a Disney, na primeira vez que ela se arriscou a colocar um casal gay numa animação, que é a animação Star versus As Forças do Mal. Eu vou até ver depois, reagir. Eu acho que eu vou reagir. E ele se acomodou com isso, dos casais Dani e Selinho. Ele até publicou posts criticando e ainda chamou a sociedade para ajudar a criticar. Meu canal estava começando a ter força outra vez, após aquilo tudo que aconteceu de políticos, essas coisas. Bem naquele início de 2017. Aproveitei o momento para lançar um vídeo em que eu promovia um boicote contrário. Teve mais de 3 milhões de visualizações. Então, que fala o quê? Como o canal do Felipe Neto estava voltando a ter força depois desse negócio que aconteceu de política, PT, que ele ficou muito, guardado em questão do canal dele. Quando o canal dele estava voltando a ter força, ele resolveu apostar um vídeo boicotando o boicote do Malafaia. No caso, se o Malafaia xingava as pessoas da Disney por colocar um casal gay se beijando numa animação, Felipe Neto gravou um vídeo boicotando as pessoas que criticavam a homossexualidade. E se eu não me engano, o Silas Malafaia também. Eu vou tentar achar esse vídeo em 2017 dele criticando
dele criticando, fazendo boicote. Entre aspas, a partir de hoje, todas as empresas que Silas Malafaia promover boicote, usando seus fiéis, eu vou fazer uma campanha de graça. Ele falou isso no vídeo. Em seguida, publiquei o link da loja oficial da Disney. Comuniquei que havia comprado R$1.000 em produtos e convidei todo mundo a consumir qualquer coisa como resposta à homofobia do pastor. Os estoques da loja se esgotaram. Silas Malafaia me processou criminalmente. Bom, então o Felipe Neto, ele tentou rebater o boicote que o Silas Malafaia fez na Disney, né? Depois de ter colocado um casal gay se beijando. Felipe Neto gravou e ainda comprou R$1.000 em produtos na Disney, né? Que ele falou que o povo era para parar de comprar os produtos do estúdio. E ele convidou o público dele ainda a consumir os produtos do estúdio da Disney também e esgotaram tudo. Até os estoques da loja. E aí o Silas Malafaia falou, bom, como eu não consegui ganhar do Felipe Neto, vamos processar ele então, né? Bom, então, próximo. Vamos ver o seguinte, eu vou parar por aqui. Por aqui. Porque aí a gente vai... Porque a gente leu 3 episódios hoje, né? A gente leu a Operação Lava Jato e as eleições de 2014 e o golpe e enfrentando o conservadorismo. Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai ler Novos Tempos, Novos Públicos, que é o próximo episódio que vem em seguida. Quem é esse maluco? Surge um líder para a extrema-direita. E a gente vai ler o conteúdo impróprio. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Sai um vídeo por dia, todo dia, e você não pode perder nenhum. Galera, um beijo. Se você perdeu algum vídeo no canal, entra aqui no canal, faz maratona, vídeos que você perdeu, react de X, Saga Minecraft, acabou agora, mas a Saga Minecraft tá aí, Roblox também tem aí, na época que eu jogava, receita, Isaac na Cozinha, que é um sucesso que vocês amam aqui, assiste tudo aí, porque o canal tá aqui pra te entreter e te divertir. Então, gente, beijão, até o próximo vídeo e eu fui!